Respira fundo. Deixa o mundo lá fora por alguns segundos. Agora fica aqui. Talvez você tenha chegado até este vídeo porque anda cansado de reagir. Cansado de sentir o corpo disparar antes da mente entender. Cansado de responder mensagens que te desorganizam por dentro. De se explicar demais. De se arrepender depois do que disse ou do silêncio que não conseguiu sustentar. Se isso está acontecendo com você, não é falta de caráter, nem fraqueza emocional. É apenas humanidade em estado de exaustão. Quando se fala em não reagir, muita gente entende errado. Acredita que isso significa engolir sentimentos, fingir que nada dói, empurrar a emoção para debaixo do tapete e seguir em frente como se fosse forte o tempo todo. Mas isso não é controle emocional. Isso é repressão. E tudo o que é reprimido cobra seu preço mais adiante, no corpo, na mente, no cansaço que não passa. Não reagir no sentido estoico não tem nada a ver com negar o que você sente. Tem a ver com não se tornar refém do primeiro impulso que surge dentro de você. A emoção aparece, sim. O aperto vem. O pensamento acelera. Mas entre sentir e agir existe um espaço. Um intervalo pequeno, quase invisível, onde mora a sua liberdade. O sofrimento raramente nasce apenas do que acontece. Ele nasce, quase sempre, do julgamento imediato que fazemos daquilo que acontece, da história que a mente cria em segundos, da conclusão apressada, da resposta automática. É nesse ponto que a dor se multiplica. Não porque você é fraco, mas porque ninguém te ensinou a esperar um pouco antes de reagir. Imagina a sua mente como um porteiro. Todos os dias, pensamentos, palavras alheias, lembranças, críticas e provocações batem à porta. Algumas são importantes, outras são apenas barulho. O problema é quando esse porteiro abre a porta para tudo, sem perguntar nada, sem filtrar, sem respirar. Ele se cansa, o espaço interno se desorganiza, e você passa a viver em constante estado de alerta, como se tudo exigisse uma resposta imediata. O mundo moderno reforçou um erro perigoso, a ideia de que controle emocional é frieza ou uma espécie de superioridade moral. Como se a pessoa equilibrada fosse aquela que nunca sente nada, nunca se abala, nunca se toca. Isso não é maturidade, isso é desconexão. O estoicismo nunca propôs que você se torne uma pedra. Ele propôs que você se torne um espaço interno firme, onde nem todo estímulo manda. Uma mente treinada não é uma mente vazia. É uma mente que não precisa responder a tudo, que não se sente obrigada a provar algo o tempo inteiro, que entende que silêncio, muitas vezes, não é fraqueza, é clareza, e que reação impulsiva quase nunca é força. Geralmente é apenas cansaço acumulado encontrando uma saída rápida. Talvez você esteja buscando um tipo de controle absoluto, um ideal de nunca mais se abalar, nunca mais sentir raiva, nunca mais se magoar. Mas esse não é o convite aqui. O que este vídeo oferece não é domínio total da vida, porque isso não existe. O que ele oferece é soberania sobre a sua reação, a capacidade de escolher quando agir, quando falar, quando se retirar e quando apenas observar. Isso muda tudo, porque quando você para de reagir automaticamente, algo se reorganiza por dentro. O corpo desacelera, a mente clareia. Você começa a perceber que não precisa vencer todas as discussões, nem corrigir todas as injustiças, nem explicar todas as dores. Algumas batalhas só existem porque alguém entrou nelas sem perceber. Ao longo deste vídeo, você vai entender que não reagir não é se anular, é se preservar. Não é perder poder, é recuperá-lo. Não é fugir da vida, é finalmente parar de ser arrastado por ela. E esse aprendizado não acontece de uma vez. Ele se constrói, com consciência, com treino, com gentileza consigo mesmo. Fica comigo até o final. Não como quem busca uma solução rápida, mas como quem aceita um pacto silencioso consigo. O de sofrer menos por aquilo que não precisa mais te dominar. Aqui não existe cobrança, existe caminho. E ele começa agora. Existe algo em você que reage antes mesmo de você perceber. Antes do pensamento se organizar, antes da razão conseguir alcançar o que aconteceu, o corpo já sentiu.
O peito já apertou. A respiração já mudou. E quando você se dá conta, a resposta já saiu. Uma palavra atravessada, um silêncio carregado, um gesto que depois pesa. Isso não acontece porque você é impulsivo demais. Acontece porque o ser humano foi moldado assim. Reagir rápido sempre foi uma forma de sobrevivência. O problema é que o mundo mudou, mas o corpo continua operando com os mesmos alarmes antigos. Hoje, uma mensagem atravessada ativa o mesmo sistema interno que, no passado, reagia a um perigo real. O corpo dispara. A mente corre atrás tentando justificar. A reação emocional, na maioria das vezes, não nasce de uma escolha consciente. Ela nasce de um reflexo condicionado, um hábito interno construído ao longo de anos. Cada vez que você reage sem perceber, esse caminho se fortalece. E quanto mais forte ele fica, mais parece que é assim mesmo, como se não houvesse alternativa. Muita gente acredita que maturidade emocional é algo com que se nasce, como se algumas pessoas já viessem prontas, calmas, centradas, enquanto outras estariam condenadas a viver em conflito interno. Essa ideia machuca, porque tira de você algo essencial, a possibilidade de treino. A mente aprende, o corpo aprende, o tempo interno aprende. Nada disso é fixo. Entre o estímulo e a resposta existe um intervalo, pequeno, às vezes quase imperceptível, mas ele existe. É ali que a vida acontece de forma mais digna. É ali que você deixa de ser arrastado e começa aos poucos a caminhar. Esse intervalo não surge de força de vontade, ele surge de consciência repetida. No dia a dia, isso aparece de formas muito simples. Uma mensagem que chega com um tom estranho, uma crítica disfarçada de opinião. Um comentário que parece pequeno, mas toca em algo antigo dentro de você. A reação vem como uma onda. E a onda, quando não é observada, arrasta tudo. Quando você começa a perceber esse movimento interno, algo muda. Não porque a emoção desaparece, mas porque ela deixa de comandar sozinha. O corpo ainda reage, sim, mas a mente não corre imediatamente para justificar, atacar ou se defender. Existe um pequeno atraso, e esse atraso é precioso. Não é sobre se tornar lento ou indiferente. É sobre deixar de ser automático. É sobre não permitir que qualquer estímulo tenha acesso direto às suas ações. Aos poucos, você começa a notar que muitas respostas que pareciam urgentes não eram. Que muitos conflitos só existiram porque alguém respondeu rápido demais. Que muitas dores se estenderam porque não houve tempo para respirar. Esse treino não acontece em momentos grandiosos. Ele acontece no cotidiano comum. No instante em que você sente vontade de responder e escolhe esperar um pouco. No momento em que percebe o impulso e decide observá-lo sem obedecer imediatamente. Cada vez que isso acontece, algo se reorganiza por dentro. Não reagir não é um dom raro. É uma habilidade construída em silêncio. Uma habilidade que não chama a atenção, mas transforma profundamente a forma como você habita o mundo. E quanto mais esse intervalo se amplia, mais você percebe que não está perdendo o controle. Está, finalmente, começando a ter algum. Em algum momento, você pode ter acreditado que o objetivo era controlar tudo. Cada pensamento, cada emoção, cada reação. Como se a paz interior fosse um estado rígido, perfeito, onde nada mais te toca. Essa ideia parece nobre à primeira vista, mas carrega um peso silencioso. Porque tentar controlar tudo exige vigilância constante. E vigilância constante cansa. Quando alguém tenta dominar absolutamente o mundo interno, a mente nunca descansa. Há sempre algo para corrigir, ajustar, vigiar. Um pensamento que não deveria estar ali. Uma emoção que já era para ter passado. Um incômodo que surge e imediatamente vira motivo de culpa. Aos poucos, o desejo de controle vira uma nova forma de prisão. Existe uma diferença profunda entre governar emoções e tentar eliminá-las. Governar é reconhecer que elas existem, entender seu movimento e não entregar a elas o comando da ação. Eliminar
é lutar contra a própria natureza humana. E toda luta interna prolongada cobra um preço alto, geralmente em forma de ansiedade, rigidez, tensão no corpo e um cansaço difícil de explicar. O desejo de controle total costuma nascer do medo. Medo de sentir demais. Medo de perder o eixo. Medo de voltar a sofrer como antes. Mas esse medo, quando não é visto, cria uma dependência sutil, a necessidade constante de estar no controle para se sentir seguro. E quando a segurança depende disso, qualquer pequena falha vira ameaça. Há uma inversão silenciosa que acontece quando você começa a soltar essa obsessão. Quanto menos você tenta controlar cada detalhe interno, mais estável se torna. Quanto menos você vigia cada emoção, mais espaço surge para respirar. A mente deixa de ser um campo de batalha e começa a se parecer com um terreno firme, onde as coisas passam sem destruir tudo. O controle saudável não é apertado. Ele é flexível. Ele não exige perfeição. Ele aceita a presença da emoção sem se confundir com ela. Quando essa distinção começa a ficar clara, algo se alivia por dentro. Você percebe que não precisa vencer a emoção para seguir inteiro. Basta não ser arrastado por ela. Há um sinal sutil de alerta, quando o autocontrole deixa de ser maturidade e vira rigidez. É quando você se observa o tempo todo, se corrige o tempo todo, se julga o tempo todo, quando até o silêncio vira esforço, quando até a calma vira obrigação. Nesse ponto, o que parecia força já virou peso. Não reagir não é estar sempre impecável por dentro. É permitir que a vida interna se mova sem transformar cada movimento em ação. É compreender que estabilidade não nasce da ausência de emoções, mas da capacidade de não se perder nelas. Quando essa compreensão amadurece, o controle deixa de ser absoluto. E, paradoxalmente, é aí que ele se torna real. Existe um desgaste que quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. Ele não vem de grandes tragédias, nem de conflitos explícitos. Ele nasce do hábito de responder a tudo, de estar sempre disponível emocionalmente, de sentir que qualquer palavra exige uma reação imediata, qualquer atitude pede uma posição, qualquer silêncio precisa ser preenchido. Cada reação consome energia, mesmo as pequenas, mesmo aquelas que parecem inofensivas. Quando você reage o tempo todo, o corpo entra em um estado contínuo de alerta. A mente nunca repousa, e pouco a pouco surge uma exaustão que não se resolve com descanso físico, porque a origem dela é interna. Muitas reações rápidas não nascem de convicção, mas de medo. Medo de ser mal interpretado, medo de perder espaço, medo de parecer fraco, medo de não ser aceito. A resposta vem quase como um reflexo de autoproteção, mas acaba criando o efeito contrário. Você se expõe mais, se desgasta mais, se explica mais do que deveria. Não reagir nesses momentos não tem relação com se achar superior ou indiferente. Tem relação com cuidado, com entender que nem toda relação merece acesso direto à sua energia mental. Algumas conexões só se mantêm enquanto você se esforça demais. E isso diz mais sobre a fragilidade delas do que sobre você. Há situações em que o silêncio organiza mais do que qualquer argumento. Não porque você não teria o que dizer, mas porque dizer não acrescentaria clareza. O silêncio, quando nasce de consciência, não é ausência. É presença interna. É a escolha de não alimentar dinâmicas que se sustentam apenas pela reação. Muitas discussões só existem porque alguém não suporta o vazio entre uma provocação e uma resposta. O desconforto desse espaço faz com que a pessoa fale qualquer coisa apenas para aliviar a tensão. Quando esse vazio é sustentado, algo curioso acontece. O conflito perde força. Ele não encontra onde se apoiar. Com o tempo, você começa a perceber que proteger sua energia não significa se afastar do mundo. Significa selecionar melhor onde você se envolve. Nem tudo precisa de uma resposta. Nem todos os convites emocionais precisam ser aceitos. E quando essa compreensão amadurece, algo se torna claro.
A sua paz não depende de manter relações frágeis funcionando à base de esforço constante. Não reagir nesse contexto é um gesto silencioso de respeito por si mesmo, um reconhecimento de que a sua energia é limitada e preciosa, e que gastá-la com consciência não te isola, te preserva. Existe um momento quase imperceptível em que tudo ainda está em aberto. A emoção já surgiu, mas a ação ainda não aconteceu. É nesse espaço silencioso que a mente pode amadurecer, não como quem luta contra o impulso, mas como quem o observa passar, sem se misturar completamente com ele. Quando a mente não é treinada, o impulso vira comando. Ele chega e imediatamente assume o controle. Mas quando a mente começa a ganhar familiaridade com esse movimento interno, algo muda. O impulso continua aparecendo, porém já não carrega o mesmo peso. Ele é visto, reconhecido e muitas vezes dissolvido antes de se transformar em atitude. Há uma pergunta simples que atravessa esse processo e organiza o caos interno. Ela não exige pressa nem resposta elaborada. Ela apenas reposiciona o olhar. Ao surgir, o corpo desacelera um pouco e a mente deixa de correr atrás de justificativas. Nesse instante, a sensação de ser arrastado começa a perder força. O treino acontece em gestos pequenos e quase invisíveis. Um instante a mais de respiração antes de falar. Um breve adiamento de uma resposta que parece urgente. Um silêncio sustentado enquanto o corpo ainda quer agir. Esses atrasos não são perda de tempo. São espaços onde a coerência interna se reconstrói. Com o passar do tempo, os ganhos deixam de ser teóricos. O desgaste diminui. O arrependimento se torna raro. As decisões passam a refletir mais quem você é e menos o que o momento exige. A mente não se torna fria, mas se torna menos reativa. E isso cria uma sensação de alinhamento difícil de explicar, mas fácil de sentir. Não reagir. Aqui deixa de ser uma técnica, deixa de ser um esforço consciente feito com os dentes cerrados. Ele se transforma em caráter, em uma forma de estar no mundo com mais firmeza e menos ruído interno. As escolhas passam a nascer de um lugar mais profundo, mais estável, mais verdadeiro. Quando a mente deixa de ser arrastada, algo essencial se recupera. A sensação de dignidade interna, de não se trair em cada resposta, de não se perder em cada provocação. Esse estado não é permanente nem perfeito, mas ele é construído. E cada vez que você sustenta esse pequeno espaço antes da ação, algo em você se fortalece sem fazer barulho. Existe uma liberdade que quase nunca é celebrada. Ela não aparece em vitórias visíveis, nem em respostas brilhantes, nem em confrontos vencidos. Ela nasce em silêncio. No momento exato em que algo tenta te puxar para uma reação automática e não consegue. Esse é um poder discreto, mas profundo. Um poder que não precisa se afirmar, porque já está inteiro. Há muito tempo se compreendeu que a verdadeira prisão não está nos acontecimentos externos, mas na compulsão por reagir a eles. Quando cada estímulo comanda uma resposta, a mente perde soberania. E onde não há escolha, não há liberdade. A liberdade começa exatamente onde essa compulsão termina, onde a reação deixa de ser automática e passa a ser opcional. A vida pode ser comparada a um arqueiro. Ele não controla o vento, nem os ruídos ao redor, nem as condições externas do disparo. Mas ele controla a postura, a respiração, o momento de soltar a flecha. Quando a atenção está no que depende dele, o resto perde o poder de desorganizar. O disparo acontece com dignidade, mesmo que o vento seja incerto. Preservar a tranquilidade em ambientes caóticos não significa se afastar do mundo. Significa não permitir que o caos invada tudo. A mente treinada se torna um espaço interno estável, onde as coisas passam sem deixar rastros profundos. Palavras atravessam, situações acontecem, pessoas reagem, mas nem tudo se instala. Nem tudo cria morada. Não reagir nunca foi sinônimo de passividade. É autogoverno. É a capacidade de escolher quando agir, quando falar e quando simplesmente permanecer inteiro. Quem reage a tudo vive em função do ambiente.
Quem escolhe quando agir, vive a partir de si. A paz interior não nasce de vencer conflitos externos. Ela nasce de não ser dominado por eles. E isso não acontece de uma vez. É um processo. Um caminho construído com consciência, quedas, retomadas e pequenos avanços silenciosos. Cada vez que você não se abandona em uma reação impulsiva, algo se fortalece por dentro. Se este vídeo encontrou algum espaço dentro de você, deixa isso registrado. Nos comentários, escreva uma palavra que resuma o que ficou. Pode ser calma, pode ser clareza, pode ser silêncio. E se fizer sentido continuar essa jornada, se inscreva. Não por obrigação, mas como um compromisso tranquilo com esse caminho de lucidez e estabilidade interior. Aqui ninguém precisa provar nada, apenas seguir, um pouco mais consciente, um pouco mais inteiro, um pouco menos arrastado.